Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de novembro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 7 ao capítulo 9. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigindo-se ao povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo que lhe viesse curar o seu servo. Estes, chegando até Jesus com instância de lhe suplicarem, dizendo: ele é digno de que faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa do centurião, enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Então aqui nós temos, uma versão trazida por Lucas sobre o centurião. Lá, no outro evangelho, nós vimos que o centurião vai até Jesus. Aqui não. Aqui Jesus vai até ele e é interceptado antes de chegar à casa dele. E aí ele fala: porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, o outro vem, vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. E aí nós temos um cortejo fúnebre que vai encontrar com Jesus. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia ter com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando, tocou ao esquife e, parando os que o conduzia, disse: jovem, te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu a mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas essas coisas foram recebidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: é tu aquele que estava por vir, ou haveremos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvides. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros,
passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto um caniço atiçado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ou que veste bem e vive de luxo e assiste nos palácios dos reis? Sim, que saíste para ver um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele que está escrito: eis aí, envio adiante da tua face o meu mensageiro, o qual lhe preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. Tendo o povo que ouviu, até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. Mas os fariseus, os intérpretes da lei, rejeitaram quanto a si mesmo desígnios de Deus, não tendo sido batizado por ele. Aqui, pois, compararei os homens na presença da geração, e os que são eles semelhantes, são semelhantes a meninos, que sentados à praça gritam uns aos outros: nós vos tocamos flauta, e não dançaste, entoamos e lamentamos, e não chorastes, pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, dizendo: tem demônio? Veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, e dizeis: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E aí, convidado por um fariseu para que fosse jantar com ele, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro de unguento e, estando por detrás dos seus pés, chorando, rogava-lhe com suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não sendo nenhum dos 2 com o que pagar, não tendo eles o que pagar, perdoou-lhe as ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou-me com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, que é o beijo, de saudação. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Ou seja, todo o protocolo de boas-vindas que Simão deveria dar a Jesus como seu convidado, nada foi feito. E aí Jesus usa o exemplo desta mulher. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E o que estava na mesa começaram a dizer: quem é este que até perdoa pecado? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E, como eu falei, havia mulheres que assistiam no ministério de Jesus, ou seja, mulheres que ajudavam a Jesus, que contribuíam no ministério de Jesus. E é citado por Lucas aqui no capítulo 8. Aconteceu depois disso que andava Jesus na cidade, em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele.
e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Então, essa Maria aqui, nós vamos ver ela lá ao pé da cruz, no momento da crucificação. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, das quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, podemos ver aqui, né? Mulheres de todas as classes sociais eram mantenedoras, né? Do ministério de Jesus. E aí ele vai falar da parábola do semeador, que nós já falamos sobre ela no outro texto, né? Que são as sementes que caíram numa terra rochosa, né? Porque o semeador saiu a semear, então a primeira vai cair à beira do caminho, e como vem a explicação da parábola, quando ela nasce, né? Ela não tem sustentação nenhuma, e nós vamos ver que é arrebatado a palavra do coração desta pessoa, né? Que recebe, mas não vai ter continuidade, profundidade. A outra vai cair entre as pedras, vai crescer, não tem terra, seca, né? Pela falta de umidade. Depois, no meio dos espinhos, os espinhos vão crescer e vai sufocar, né? E por fim, o que vai cair em boa terra, e este sim vai dar frutos. Nós vamos ter a parábola da candeia, né? Que está no versículo 16, que ninguém pode acender uma candeia e cobrir com um vaso ou pôr debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre o velador, a fim de que todos vejam a sua luz, né? Vai falar também da família de Jesus, que vai vir até ele, a sua mãe, seus irmãos, e eles não podiam se aproximar, porque, era grande a multidão. E aí vão falar para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E ele, porém, responde: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a pratica. E aí Jesus vai acalmar a tempestade. No versículo 22, né? Nós vamos ver que num daqueles dias entrou ele num barco na companhia dos seus discípulos e disse para eles: partimos, vamos para outra banda, né? Enquanto navegavam, ele cansado, né? Ele dormiu e sobreveio uma tempestade, um vento, né? E eles estavam a perigo, né? O barco estava a naufragar. E aí nós vamos ver que os discípulos vão despertá-lo. Mestre, estamos perecendo. E despertando, Jesus repreende o vento e a fúria das águas. Tudo cessou e logo veio a bonança. E isso causa uma grande admiração entre os próprios discípulos, né? Porque eles dizem: quem é este que até os ventos e a onda repreende e eles lhe obedecem? Então até os discípulos não tinham dimensão do poder de Jesus, né? Nós vamos ver a cura do endemoniado de Genezareno, né? Que ele, na verdade, saiu ao encontro de Jesus, né? Ele vivia em sepulcros, né? E aí nós vamos ver que quando ele viu Jesus, ele se prostra, né? Clamando, para Jesus, né? Que tenho eu contigo, ó Deus do Altíssimo, rogo que te não me atormentes, né? E aí nós vamos ver que ele pede para que, pergunta qual era o nome dele, ele diz que é Legiões, né? E roga para que mandasse ele para a manada de porco. E aí a gente sabe qual foi o desfecho disso. Ele foi liberto, mas os porcos se lançaram, né, numa ribanceira e morreram. E aí, por conta disso, né, os genezarenos vão rejeitar a Jesus. E nós podemos ver que ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria,
porque o estava esperando. E um homem chamado Jairo, o chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que este chegasse à sua casa, porque a sua filha estava enferma, à beira da morte. E Jesus prontamente pega o caminho da casa de Jairo. Nesse intervalo, nós podemos ver que ocorre um segundo milagre. Qual é esse milagre? A mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. E ela vai por trás e toca na orla do vestido de Jesus, porque ela dizia: se apenas eu tocar, serei curada. E ela faz isso, né? E Jesus percebe, aqui Lucas fala, contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Em outras versões, de mim saiu virtude, né? E aí nós vamos ver que não tem como ela se ocultar. Trêmula, né? O texto de Lucas fala que ela se aproxima e ela declara à vista de todos a causa, né, dela ter tocado em Jesus. E Jesus acolhe essa mulher de uma forma tão extraordinária, à vista de todos. Ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, né? E aí, desenrolando, né? Continuando o caminho dele, que ele estava indo para a casa de Jairo. Ele chegou na casa de Jairo, as pessoas já estavam chorando, dizendo que a menina tinha morrido. Jesus disse que ela apenas dormia, riram dele, tá no versículo 53. E aí ele entra, né? Chama somente os discípulos que estavam com ele, e o pai e a mãe, e ele toma ela pela mão e disse: menina, levanta, né? Lá no outro evangelho ele diz: talita cumi. Aqui no texto de Lucas, não, ele só fala: menina, levanta-te, né? E o espírito voltou e ela imediatamente se levantou. E a primeira coisa que essa menina fez foi: eu quero comer. E os pais ficaram maravilhados. E Jesus disse: olha, não conte nada a ninguém, mas como esconder milagres feitos por Jesus, não é? Não podemos. Quando você receber uma bênção, um milagre, um livramento, conte a outros, proclame a mensagem do evangelho, a cura, o milagre, o livramento que você recebeu. Mostre a outros, né, quão extraordinário é servir ao nosso Deus. E ele vai trazer instruções aos 12, convocando eles, deu a eles poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas também. E enviou eles a pregar o reino de Deus e a curar enfermos, anunciando o evangelho. Deu a eles instruções, né? E aí nós vamos ter uma pausa agora, porque aí os discípulos vão fazer missões, e aí nós temos a notícia, infelizmente, da morte de João Batista, né? O tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu e ressurgiu dos antigos profetas. E aí Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é este, pois, a este respeito, qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. E aí nós vamos ter a primeira multiplicação de pães, né? Então nós vamos ver que quando regressaram os apóstolos, eles relataram a Jesus tudo que eles tinham feito, né? E as multidões, ao saberem, seguiam Jesus, acolhendo-as, falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. E o dia passou a declinar, então se aproximando dos 12 disseram: despede essa multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospede e achem alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Ele, porém, disse: dai-vos mesmo de comer. Respondeu eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes.
salvo de nós mesmos, fomos comprar comida para todo esse povo, porque estavam em cerca de 5.000 homens, isso mesmo, né? Sem contar ali crianças, né? Mulheres, E aí nós vamos ver que tomando Jesus esses 5 pães e 2 peixes, deu graça, abençoou e partiu e deu aos discípulos para que distribuísse ao povo. E todos comeram, se fartaram e ainda sobrou. Foram recolhidos 12 cestos, isso mesmo, né? E aí nós vamos ver que Jesus vai começar a predizer a sua morte, isso mesmo. E aí nós podemos ver que o primeiro a dizer, não, Jesus, você não vai morrer, Jesus, você não vai morrer, é Pedro, né? E aí Jesus termina esse texto falando, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite, né? E aí nós vamos ver que ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, salvar-se-á, né? E aí nós vamos ver que temos agora, ainda neste capítulo 9, a transfiguração. Isso mesmo, né? No capítulo 9 é um capítulo bem extenso. A transfiguração você já sabe. Cerca de 8 dias depois de proferida essas palavras, né? Tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte com o propósito de adorar. Então esses eram os 3 mais chegados. E aí aconteceu que ele orava e a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceu de brancura e varões falavam com ele. E sabe quem eram esses? Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, e ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro, seus companheiros, ficaram premidos de sono, mas observando-se acordados, viram a glória dos 2 varões que com ele estava. Ao se retirarem de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, mas será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabemos, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu e encheu-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio a voz que dizia, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Que lindo isso, não é? Semelhante assim foi no momento do batismo de Jesus, né? O batismo que João, esse momento único de João batizando Jesus, esse mesmo episódio acontece, ali descendo a pomba, né? E nós vamos ver a cura do menino possesso, que dizia dentre a multidão, né? O homem dizia em voz alta, mestre, suplico que vejas meu filho, porque ele é o único, né? Esse dado somente Lucas traz. E o espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, o espírito se atira em terra, ele convulsiona até espumar, né? E os discípulos não tinham conseguido expulsar esse demônio, e Jesus vai repreender, ó geração incrédula e perversa, E aí nós vamos ver que Jesus expele esse demônio, ele cura o menino e vai entregá-lo ao Pai, né? E todos ficaram maravilhados pela majestade de Deus. E novamente nós vamos ver Jesus prevendo a sua morte, né? E aí ele diz, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, né? Eles, porém, não entendiam isto e foi-lhe encoberto para que não compreendesse e temiam interrogá-lo a respeito. O maior do reino dos céus, né? Foi uma discussão aqui, né? E aí nós vamos ver
que Jesus toma uma criança, coloca junto de si e diz: quem receber essa criança em meu nome recebe a mim, que receber a mim recebe aquele que me enviou, porque aquele entre vós que for o menor de todos, este será grande, né? E aí Jesus fala sobre a tolerância, sobre a caridade. Não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por nós, né? Porque João, né, vai dizer: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônio e proibimos, porque não segue este conosco, né? Então aí Jesus vai ensinar essa tolerância, essa caridade através desse momento aqui, né? Nós vamos ver que aconteceu que ao completarem os dias em que devia eles ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intérpreta resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que antecedesse ele, né, para uma aldeia de samaritanos para que lhe preparasse uma pousada, né? E aí Jesus vai colocar à prova aqueles que o decidem seguir. Jesus responde, né? Seguir-te-ei aonde quer que fores. Isso era aquilo, né, que os discípulos diziam para Jesus. E aí Jesus fala: as raposas têm covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Daqueles discípulos disse, né? Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro discípulo disse, né? Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me da minha casa. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Não esquece de curtir, dar aquele joinha, ativa as notificações, se inscreva, compartilhe com outros e Deus te abençoe.